Fica tranquilo. Boa noite, senhor presidente, vereadora Ana, nobres pares, funcionários da casa, as tradutoras de Libras, público presente. O senhor quer uma parte, senhor vereador? Me dá uma parte. Tem que ser o tema. Você tem que começar o tema, Sandro. Aí tem que ter um tema. Eu queria falar um pouquinho, boa noite a todos, né? Então vou iniciar falando sobre essa questão da negociação, não é? Importante a gente pensar um pouquinho sobre a presidência da Câmara. Eu vi que o vereador queria se manifestar. Sim, agora Obrigado, Sandro. Tem uma parte. Lembrando muito bem, né, sobre transmitir ao vivo, o projeto lei é minha, né, na minha autoria, apoiado com outros vereadores dessa casa no Facebook, é uma forma de transmitir. Agora, a questão de presidência, eu acho que, igual a forma que eu brinco, né, estando aqui embaixo, eu acho que eu já fiz um belo trabalho e continuarei fazendo trabalho. É lógico, estando na presidência, algo assim, levanta mais ainda meu nome e minha popularidade, né? Então, eu acho que neste momento é importante deixar para mais interessados do que eu, nesse caso. Senão, é perigoso ainda eu me candidatar a prefeito, né? Então, imagina, né? Então, deixa para quem quer ser prefeito na cidade, porque se eu continuar fazendo o trabalho que eu estou, eu posso até me candidatar a prefeito, né? Obrigado, Sandro. A questão da democracia, ela precisa sempre ser exercitada, né? Então, que seja escolhida a melhor mesa para a Câmara, que a Câmara seja independente, não é? Então, quero começar fazendo um convite. Coloca para mim a imagem, Soninha, por favor. Essa semana a gente vai ter o segundo fórum do cuidador de idosos ali no CEPROVI, então estão todos convidados. Vai ser na quinta-feira, por volta das 19 horas. Então, o ano passado nós fizemos e foi muito produtivo, não é? O CEPROVI é uma das escolas aqui em Vinhedo que tem a formação para cuidador de idosos, não é? Então, o cuidador de idosos profissional, ele precisa de uma orientação. Então, ali a ideia do fórum é trazer... A gente vai ter uma geriatra, que é especialista em idosos, na verdade, especialista em cuidado do idoso, assim como todo geriatra é especialista em idoso, ela é especialista em cuidado do idoso. Não é? Teremos também uma psicóloga e uma enfermeira para poder compartilhar, então estão todos convidados. Pode colocar também a segunda imagem? Eu não quis interromper a fala dos outros vereadores, mas é importante que, quando todos se manifestam, da pessoa com deficiência. Então, hoje... é considerado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, não é? Então, a importância desse dia, também conhecido como o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, objetivo de informar a população sobre todos os assuntos relacionados à deficiência. Então, a imagem ali, ele mostra bem, né? A deficiência motora, a deficiência visual, e cada um de nós imaginando que deficiência precisa ser inclusa no mercado de trabalho, na sociedade. Não é? Eu vejo algumas pessoas politicamente se manifestando também. É importante que a gente cresça e amadureça esse conceito. A ONU, ela tem uma estatística, mundialmente é cerca de 10 a 13% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Isso significa que nós precisamos, no mínimo, de 10% de pensamento nas políticas públicas para a pessoa com deficiência. Não é? É lógico e é óbvio também que o amadurecimento da situação, não é, faz com que o ser humano possa crescer. Então, a gente não tinha, por exemplo, vaga para estacionamento da pessoa com deficiência. Hoje a gente já consegue enxergar as vagas, mesmo que, infelizmente, algumas pessoas ainda não respeitem, mas é um amadurecimento, não é? E é necessário, talvez, uma fiscalização maior para que as pessoas se conscientizem. Mas, se a gente fosse levar ao pé da letra essa estatística, seria necessário pelo menos 10% de vagas para contemplar os 10% de pessoa com deficiência. Então, que fique aqui o 3 de dezembro, mais um dia para que a gente pense sobre esse assunto. Não é? Os outros assuntos, eu quero aqui dar os parabéns ao GCE, né? Muito bonitas palavras, a importância da corporação musical, da associação musical, enfim, todos os nomes que levam a educação cultural através da música, não é, GCE? Então, essa Casa de Leis, eu fico aqui muito feliz, porque, em consenso, os vereadores aprovaram emendas impositivas que eu quero crer que irão ajudar na situação, nessa questão especial da educação através da música, não é? Não coincidentemente, mas providencialmente, quando você falou lá em 79,
da banda Santa Cecília, foi muito bem lembrado, a vereadora Ana também lembrou, o Paulinho Palmeira, vereador, lembrou, fazia parte do coral Santa Cecília, não é? Então, Santa Cecília, aí, como padroeira da música, nos traz essa lembrança. Eu não conheço nenhum dos amigos de infância que participaram do coral aqui na Santana, nenhum deles se desviou, vamos imaginar, do caminho correto. Sem nenhuma presunção, mas sabemos que o caminho não correto é o caminho das drogas, da violência. Então, tenho orgulho de dizer que participei do coral e daquelas 50 crianças, nenhum deles se perdeu. Então, não há dúvida que a música pode incrementar essa cultura, né? Então, conte com o meu apoio aqui, Gessé. Uma parte rapidinho, vereador. Claro. Aproveitando a sua fala com relação ao Gessé, que a gente conhece o trabalho que ele faz dentro da cultura vinhedense, mas é bom lembrar ao prefeito que nós precisamos resolver a questão da Secretaria de Cultura, que não pode ficar, de fato, sem secretário. Podemos ficar sem secretário numa outra secretaria que dá para conciliar um secretário para responder para duas. Mas educação e cultura junto não combina, são duas secretarias complexas, com grande números de fluxo de pessoas ali, e nós precisamos de um secretário específico para a cultura. Que isso seja resolvido no ano de 2019, que a gente volte a ter um secretário que conheça da área, não que o Gil não conheça, não é isso, mas eu creio que o Gil está para cuidar da educação, e nós temos que ter um secretário para cuidar da cultura especificamente, inteiramente. Muito obrigada, vereador. Faço as vossas palavras, vereadora, e com muita propriedade, a senhora traz à tona essa lembrança. É óbvio que a boa intenção, ela pode ajudar sempre, mas a técnica, ela supera a boa intenção. Então, faço aqui as minhas palavras, não é? Precisa ter um planejamento, não é? Então, aproveitando a deixa, falando de cultura, aqui os parabéns ao vereador Rodrigo Paixão, né, muito bem elogiado aqui, não é? Eu vou fazer a cola do livro, Vinhedo das Aldeias Indígenas aos Condomínios Fechados. Eu tirei foto já do livro, mas eu vou comprar, porque senão isso é um crime, é um plágio, não é? Então, farei questão de comprar o livro, prestigiei lá no lançamento, e a gente precisa, e eu fico feliz de ter visto naquele dia pensamentos diversos da cidade, não é? A gente não precisa concordar com tudo que as pessoas dizem, mas é importante valorizar essa questão cultural. E aí, providencialmente, a parte da vereadora me ajuda até a puxar o tema que eu gostaria. A importância da cultura, ela é tão fundamental, assim como a importância da educação, não é? E eu já tinha preparado para falar da questão das professoras que nos procuraram. Na verdade, elas até pediram desculpa que elas chegaram, era por volta das 5h30, mas elas vão procurar todos os vereadores dessa casa. No ano passado, nós encontramos uma situação que as professoras, especificamente professoras e professores do Fundamental 2, tinham uma expectativa negativa de estar em suspenso ali diminuir o seu ganho da seguinte maneira: professores que passaram um concurso com 40 horas aula de trabalho, 30 horas aula de trabalho, possivelmente seriam reduzidos o seu trabalho para 20 horas aula, sem nenhuma compensação. Então, qual que é a grande preocupação que me sombra, ou até me assombrou como uma nuvem? Do ano passado para cá, a gente fez um exercício democrático muito importante. Esteve aqui presente o secretário, alguns diretores da educação estiveram presentes, junto com os professores, que se manifestaram, se organizaram, e aí a gente tinha, o ano passado, um outro tema também, que era a questão do regime estatutário, como uma possível solução para essa questão. Foi ajustado, conversamos aqui, ficou acordado, os professores deram o retorno de que a secretaria os atendeu. E o planejamento, que é o mais importante, ele foi bem relacionado. Então, a preocupação agora é a seguinte: se aproxima a data, dia 13 de dezembro, eles vão novamente buscar a atribuição de aulas. Os problemas mais práticos da logística. Um deles, o professor, de repente, pegar 5 horas aula numa escola no centro, mais 5 horas aula numa escola numa região oposta da cidade, 5 horas aula numa outra região, e essa distribuição de hora-aula vai causar alguns problemas. Por exemplo, a não integração do professor na escola. Como é que um professor ele vivencia a escola se ele fica pouco tempo ali? Então, eu também
acredito, estou aqui repassando a reivindicação dos professores, mas amanhã também procurarei a própria secretaria, porque eu espero que seja um ruído que aconteceu aí no meio do sistema, porque eu espero que não seja um retrocesso naquilo que tinha sido superado, que não se retroceda e, pior de tudo, os professores que precisam de tanto incentivo não sejam prejudicados. Surgiu a dúvida, principalmente porque na semana passada, na quinta-feira, no nosso boletim municipal, foram apresentados alguns chamados, um chamamento para novos professores do fundamental. Então, isso gera um desconforto. Então, é necessário um planejamento claro, é necessário uma transparência. Fica quase que uma ação covarde. O professor ali do Fundo 2 está apresentando para os alunos uma escola transparente, uma escola democrática, não é que eles têm conversado? E aí chega na sua própria atuação como profissional, é desrespeitado. Então, eu acredito que o diálogo ainda é possível para que não haja nenhum tipo de retrocesso nessa questão. Queria falar também, infelizmente, outros vereadores falaram aqui do SEI Emília, mas também as escolas da Vila estão passando por dificuldades. Especificamente ali no Ricardo Junco, e a Prefeitura precisa atuar, porque, pelo que eu entendi, está sendo feito um reparo, foi feita uma manutenção em setembro, porque no ano passado, exatamente há um ano e um mês, novembro de 2017, uma grande chuva, eu entendo que a chuva foi fora do normal, alagou algumas das salas. E aí demorou aí 9 meses para que fosse feita a manutenção em setembro, mas na semana passada os professores foram surpreendidos, porque novamente alagou algumas salas. Com um agravante, alguns equipamentos se perderam, existiam ali computadores e outros equipamentos. O que é a minha sugestão, e amanhã procurarei, vou falar com o Adriano para que ele faça o meio de campo ali com as secretarias, porque, pelo que a gente entendeu, existe uma empresa que está contratada e fazendo a manutenção no prédio. Então, a hora é agora. A gente não pode esperar terminar esse contrato e não rever a telha, não rever a chuva ali, a manutenção, para que a chuva não prejudique mais as crianças. Porque o que mais me assustou, e eu não sabia dessa informação, e por mais que a gente se esforce, a gente tem muito ainda para ajudar a cidade, mas algumas crianças ficaram prejudicadas no atendimento, porque algumas das salas não estavam em condição de ser utilizadas durante 9 meses desse ano. Então, isso é tão difícil ter a sala de aula, pior ainda ter a sala de aula que não pode ser usada. Então, amanhã eu vou procurar também saber, para que a gente não deixe essa situação se agravar, é a palavra certa. São vários assuntos, mas eu quero só retomar um assunto que eu falei algumas semanas, e que é importantíssimo, foi como a gente conversou no começo aqui da minha fala, importantíssimo a função da Casa dos Vereadores, do Poder Legislativo. Porque a partir do momento que o Poder Legislativo ele se coloca em pé de igualdade com o Executivo e o Judiciário também, a gente não passa por algumas situações. O que me deixou entristecido, para usar uma palavra mais branda, nessa semana. Um requerimento que foi aprovado nessa casa, número 37, eu solicitava algumas informações. Vou fazer um resumo. Informações sobre projetos viários na Estrada da Capela, especificamente no cruzamento com a rua Arnaldo Roque Brisque. E sou testemunha que vários vereadores já pediram ajuda ali também. As perguntas que eu fiz no requerimento. Existe algum projeto para construção de recuo na Estrada da Capela? Existe algum projeto para a construção de uma faixa adicional na rua Arnaldo Roque Brisque? Se sim, quem será o responsável da construção, etc. Existe algum projeto para a construção de uma rotatória na Estrada da Capela que permita a melhor acessibilidade aos motoristas que desejam ingressar da rua Arnaldo Roque Brisque? Por quê? Porque ali está sendo construído um condomínio, não é? Então foi só essa a informação, eu precisava da informação para poder ajudar de fato, para fiscalizar. Já encaminhando para o final, olha a minha decepção. Resposta do requerimento. O autor deseja obter informações sobre eventuais obras em algumas localidades, ao passo que a Secretaria informou não haver projetos até o momento, 17 de maio de 2018. Fui lá tentar ajudar, fui na própria empresa que se comprometeu e me passou os documentos da Prefeitura. Pasmem, documentos da Prefeitura de 2013, 2014, e eu não vou me estender, mas existe até um termo de compromisso que a própria empresa construtora
já assinou. E aí, minha decepção, a prefeitura alegou que não existe nenhum documento relacionado ao projeto. Então, essa semana também vou procurar a secretaria, porque, no mínimo, é uma falha de comunicação. Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Por essa noite é só.